Então, por exemplo, você falou de Lúcifer, ok. Você falou de Satã e você falou de Caligache. Caligacha. Exatamente. Eu queria que você então explicasse essas três entidades dentro dessa manifestação do mal. Se é isso mesmo, o que a gente entende por esses arquétipos? Existe um pensamento de que existe toda uma estrutura que representa o mal, e aí existe um ser que representa esse mal, tal, e foi colocado esse ser, o diabo, o demônio, seja lá o que, essa compreensão, e esse ser, que é o ser do mal, que vem historicamente de milênios, ele é representado pelo diabo. Esse diabo nada mais é do que alguém que se rebelou junto com Satã e Lúcifer. Então imagina uma organização de um sistema na qual existe um ser que está mais elevado que o outro, abaixo dele tem o Satã, que cuida de um outro sistema, que é, no caso, cuidava do nosso sistema Satânia, com 1000 planetas, e um desses planetas é Caligacha. Então são 3 seres diferentes, só que os 3 se rebelaram. E o que estava aqui é o que mais impactou. Se um deles, que é Caligacha, o diabo, não tivesse participado da rebelião de Lúcifer, a nossa história seria diferente. Porque ele participou, vários outros seres foram junto com eles. Então quando você vê aquelas histórias dos Nephilims, dos gigantes, quem são os gigantes? Quem são os Nephilims? Eles são o cruzamento entre os 100 de Caligacha, que eram seres extraterrestres, com os seres humanos daquela época. Então eles se tornaram seres gigantescos, monstruosos, e que eram problemáticos porque eles eram seres praticamente deformados, seres que eram muito grandes, mas que eles não tinham, por exemplo, uma questão de pacificação. Eles eram seres malignos, porque eles trouxeram já uma carga maligna de desviar da vontade da organização do universo, da vontade do Pai. Então esses seres que vieram junto, veio uma comissão junto com o Caligacha, que é o diabo. Esses seres, alguns se desviaram totalmente, mas alguns não. Por exemplo, Van e Amadon. Existe o Abaddon, existem outros, vamos dizer, seres que caíram, e que são seres negros, vamos dizer assim, na dimensão das trevas. Que realmente tem uma sedução para trazer. Aí eu vou explicar como que funciona o poder de um ser espiritual. Ele se alimenta da alma humana. Por que a alma humana? A alma humana, ela tem poder. Então aquela velha frase, você vendeu a alma para o diabo? Por que a alma? Né? A alma, que é feita da mente, vontade e emoções, ela tem poder criativo. Por isso eles precisam de alguém. Né? Eles precisam de alguém para manipular. No caso, por exemplo, de Van e Amadon, que resolveram ficar do lado de Jesus, eles ficaram mais de 100 mil anos, viveram mais de 100 mil anos na Terra, só ajudando a desenvolver o que havia sido parado. Então toda a estrutura que foi feita de educação, para ensinar, tudo foi desmontado. Aí que há aquela queda ali, por exemplo, a queda da cidade que afundou, que alguns chamam de Atlântida, tem a ver com essa queda também. Tem a ver com essa estrutura que veio se desmontando com a rebelião. Então, existe uma consequência espiritual para isso. Então, ele perdeu a regência, ele perdeu a autoridade, mas ele ficou na Terra. E aí, o que acontece? Quando Jesus vem, ele perde totalmente qualquer tipo de autoridade. Então, ele não tem nenhum poder. Como assim o diabo não tem poder? Vamos lá, qual é o poder dele? O diabo seria esse espírito, esse ser Caligacha. Tá, então, que é um ser espiritual. Mas é que você falou de planeta também. Sim. Caligacha, ele era o príncipe deste mundo, ele cuida só daqui. Da Terra mesmo? Da Terra. Tá, Urântia. Urântia, só. Tá. Satã não, Satã cuidava de outros. Ah, tá. Entende? Aqui é maior, tá certo. Então Satã, ele não tá aqui mais, tá ok? Agora Caligacha, sim, ele ficou. Então,
que também é chamado de Satã, mas não tem nada a ver com o Satã verdadeiro. Então, o nosso melhor entendimento sobre o que seria o diabo seria o Kaligasha. O Kaligasha. Que também levou a fama de Lúcifer, levou a fama de Satã. Que, na verdade, ele está dentro da hierarquia, ele é o terceiro na ordem. Na ordem. Então, Satã estaria acima dele e Lúcifer estaria acima dele. Então, o diabo humano da Terra, Kaligasha. Kaligasha. E ele é o cara que ele trabalha o quê? Na enganação. Ele trabalha na mente e na alma humana. Como? Aí tem tudo a ver com o teu trabalho. Medo. Ele trabalha com medo. E aí o medo pode vir de diversas formas. Hoje de manhã eu fiz uma meditação com os meus amigos. A gente chama de Conselho Jedi. E aí a gente fez uma meditação hoje, às 7 horas da manhã. E quando a gente foi tomar café, havia uma TV lá no fundo, né, no hotel que a gente tá, já informando notícias ruins, pesadas. Então logo de manhã já é lançado na Matrix o medo. Já é lançado o medo, a ansiedade, e as pessoas estão assim. Então, o que você escolhe se conectar, né? Então, se você se conecta com a consciência do Pai, você sabe quem é você, a sua identidade. Então, tudo que se concentra aumenta e o que se resiste persiste. Se você se concentra no que é ruim, aquilo vai se expandir. E se você ainda quer resistir àquilo, eu não quero ser isso, eu não quero aquilo, não quero... O que você não quer, você vai absorver. E o que você realmente quer? Essa é a pergunta que eu faço. O que você realmente quer para você? Né? Então, o diabo ele é a representação da dualidade, né? Da ignorância. E por que ele tem poder? Justamente pela falta de consciência. O que vai te trazer, o que vai fazer você sair do medo e das trevas? É você acessar a luz. Tem um versículo bíblico que diz assim: eu vos transportei das trevas, das profundezas das trevas, para a sua maravilhosa luz. O que quer dizer isso? A partir do momento que você acessa a consciência de Deus, o Espírito da Verdade, você sai da escravidão do medo e é transferido, vamos dizer assim, espiritualmente para o nível de consciência eterna. Você se conecta com a consciência eterna do Pai. E aí você fica muito mais o quê? Completo, alinhado com o mundo espiritual, com o reino de Deus. E aí sim você passa a cumprir o que você foi chamado para ser aqui. Começa a fazer o que você foi chamado para ser, nasceu para fazer aqui nesse planeta. Simples assim. Então essas forças, elas existem. Só que o único poder está na mentira, está no medo e na enganação. E Jesus falou uma frase que é muito poderosa: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará de quê? Da ignorância, das trevas, do engano. Então tudo isso, você sai nessa dimensão de obscuridade e você entra na dimensão da consciência, do reino de Deus, da paz, do Espírito. E ele mesmo fala: eu sou a verdadeira paz. Eu sou o único que pode te dar a verdadeira paz. Então o ser humano está buscando N situações para trazer paz. Mas a verdadeira paz é uma só. É a presença de Jesus. Interessante que no início do livro de Urântia ele fala assim: eu vim para trazer... existe uma grande confusão nas mentes dos urantianos, das pessoas desse planeta, em relação a quem é verdadeiramente o Pai. E eu vim trazer esclarecimento, eu vim trazer consciência cósmica. Como assim cósmica? O cosmos, ele é uma estrutura física. Quem é você no cosmos? Quem é você nessa estrutura? Onde você está fisicamente? É a mesma coisa que o caipira lá do interior, ele tem consciência só da fazenda dele, talvez da cidade dele. E aí ele sai da cidade dele e aumenta a consciência. Ele vai na capital, ele aumenta a consciência. Ele entende que existe um continente, que existe um país, ele aumenta a consciência. Eu fui para a África, eu fiz um trabalho de 21 dias lá. Eu tinha viajado, morei nos Estados Unidos, morei em outros lugares.
E é muito interessante quando você... O cérebro, ele compara as coisas, né? Então você compara com a sua vida, com a sua realidade, do seu país. Nossa, aqui é tão bom quando você está num país mais evoluído que o teu. Mas quando você vai em alguns lugares ainda que a estrutura é tão diferente, que é tão precária, tu passa a dar valor. Tu passa a dar valor a coisas simples como a água encanada, como o asfalto. Isso tudo começa a fazer diferença, então são percepções da realidade. O meu nível de consciência, ele aumentou quando eu comecei a viajar. Quando eu comecei a ir a lugares que eu jamais pensei que eu ia visitar, né? E isso te dá uma autoridade no sentido, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa relacionada aos meus dons, talentos e habilidades. Como você está usando os seus dons, talentos e habilidades para fazer diferença nesse planeta? Eu tenho uma boca, eu tenho uma mão. Algumas pessoas têm a habilidade de cozinhar, outras de escrever, outras de falar, outras de ouvir, outras são cientistas. Como que você está usando a tua habilidade? Então descubra o seu lugar no mundo. É uma descoberta. Eu passei por um sofrimento até eu descobrir, depois dos 30 anos de idade, que a minha missão não era o que eu estava fazendo. Que é trabalhando em grandes empresas. Mas está relacionada a atender pessoas, a ensinar, está relacionada a ajudar nas questões emocionais, ajudar as pessoas a acessarem coisas que estão no subconsciente. Por isso que eu não paro de buscar conhecimento, de participar de treinamentos, porque nós precisamos sempre estar entendendo qual é a minha missão, o que eu tenho que buscar de conhecimento. Então cuidado com as distrações. Nós estamos vivendo a era mais distraída de toda a criação por causa da tecnologia. Então cuidado com você não se distrair com coisas que vão sugar sua energia. Se conecte com aquilo que faz parte da tua missão. Se conecte com pessoas que são melhores que você, que são mais inteligentes que você, e não piores. Que isso vai fazer diferença na sua vida.